Boa tarde, boa noite a todos que estiverem nos assistindo, que puderem acompanhar ao vivo e mesmo depois. Eu gostaria, em primeiro lugar, de deixar minha palavra de agradecimento pelo convite que me foi formulado pelo Mulherio das Letras Portugal, por intermédio de sua coordenação, que é exercida pela escritora e editora Adriana Mairink, também produtora cultural. Um beijo, Adriana. Fico muito feliz de participar deste encontro. É o terceiro ano consecutivo que eu tenho a oportunidade de participar, sendo que o primeiro deles, em 2019, foi realizado ao vivo, né? pessoalmente lá em Lisboa, no Palácio Baldaia e também na Universidade de Lisboa. E o segundo, em 2020, já realizado por força das circunstâncias, nesse formato virtual, mas muito rico também, no qual eu tive a oportunidade de participar 2 vezes, a convite do Mulherio, numa delas, discorrendo sobre a linha de trajetória da crítica brasileira sobre a obra de Clarice Lispector, que era a escritora que completava 100 anos de nascimento, a nossa escritora maior brasileira. E a outra participação minha foi ao lado da querida, fantástica escritora portuguesa Teolinda Gerson, para quem eu mando aqui, envio um caloroso e carinhoso abraço aqui de São Paulo, onde tive a função de formular para ela alguns questionamentos e perguntas que redundaram numa verdadeira aula da excepcional ficcionista que é a Teolinda. Desta vez, o convite, a minha função é um pouco diferente, e é bom que seja, né, diferente. Estou incumbida de falar um pouco sobre a minha trajetória, que completa neste ano de 2021 40 anos na literatura. Trajetória que começo a contar do ano de 1981, que foi a data de publicação do meu primeiro livro, que é um romance. Claro que a literatura começou em minha vida muito antes. Na verdade, ela surgiu muito antes que eu soubesse ler, né? Já com 3, 4 anos, eu gostava muito de fabular, inventar, como muitas crianças gostam, é normal, e algumas depois se tornam ficcionistas mesmo, né? Outras simplesmente fazem destes gestos criadores atos lúdicos, né, de brincadeira. Eu gostava muito de inventar histórias, gostava muito de ficção, e agradeço muito por ter tido uma mãe que se preocupou muito com a minha educação artística, cultural. Eu fui introduzida na música erudita, né, na música de concerto, muito cedo, com 3 anos de idade. A minha mãe fazia questão de me levar ao Teatro Municipal 3, 4, 5, às vezes 6 vezes no mês. Nós assistíamos às matinês da Orquestra Sinfônica e também recitais de pianistas, de violinistas. Eu era uma das poucas crianças que estava lá. Algumas vezes, inclusive, eu perguntava, né, para ela por que não tem outras crianças, né? E, e ela respondia muito sutilmente: se os pais não trazem, não sabem o que é bom, eu sei, né? Mas essa vinculação com a música sinfônica, com a música erudita, eu queria deixar também bem claro que eu mesma não faço nenhum tipo de distinção entre música erudita e música popular. É claro, não faço, eu nunca fiz. Mas, às vezes, eu tenho que usar esse termo porque eu estou me referindo historicamente ao que ocorria nos anos 60, quando eu era criança, então, evidentemente que a distinção era bem mais expressiva, bem mais intensa, né? E depois, quando eu completei 7 anos, ela quis que eu escolhesse um instrumento, eu escolhi o violão e fui estudar violão clássico, fiz 6, 7 anos de colégio musical, depois fiz a faculdade de música também, tive um grande professor, que era o Silvio Santisteban, então minha imersão na música foi muito grande, e assim completa, né? Porque eu assistia e aprendia a tocar um instrumento, a ler música realmente, tocar o violão erudito. Com relação à literatura, o que ocorreu comigo, eu creio que ocorre com a maior parte das crianças, né? A gente ganha livros infantis, se apaixona por algum deles, às vezes eu até chegava ao ponto de dormir, né? Com um livro na cama, abraçada, né? Com um livro,
como se ele fosse fugir. Então, eu ficava ali querendo reter, né, o livro. Nesse período de pré-alfabetização, as histórias eram contadas para mim, claro, pela minha mãe. E o meu pai faleceu quando eu tinha 2 anos de idade, então eu era filha única. As histórias eram contadas pela minha mãe e raramente pelo meu avô materno, né, que também estava próximo. A minha avó também faleceu. E eu também tive uma irmã que faleceu 1 ano antes de eu nascer. Então, a nossa família mesmo ficou reduzida, né, uma célula familiar bastante reduzida, né, a minha mãe e eu. E eu acho que também, não sei se para compensar essa ausência de outras pessoas, porque ela teve uma infância muito rica, assim, de pessoas, né, de parentes. Então, ela me proporcionou um contato muito grande com a arte. Então, além dos livros infantis, nós íamos com muita frequência, além de assistir orquestras, íamos ver dança, balé clássico, que eu gostava muito. E a partir dos anos 70, aí já com mais de 10 anos, também a dança moderna, que começou a se expandir muito, né, no Brasil. Íamos muito ao cinema, eu era louca por animação, ainda gosto muito até hoje, vejo, né, quando posso, e teatro infantil, museus, íamos muito a museus, galerias. Mas com relação à literatura, o que acontecia era o seguinte: eu queria inventar historinhas, e inventava, né? E representava lá com os meus bichinhos, né, de pelúcia. Mas eu tinha um grande fascínio pelos livros que estavam nas estantes da biblioteca da minha mãe. Eu gostava de ver os livros de adultos, que eu não sabia ler, mas gostava de ver, de tocar neles, eram muito importantes para mim, inclusive no aspecto da fisicalidade, né, mesmo. E eu gostava de tirar os livros, né, da estante, abrir. Eu acabei aprendendo a ler sozinha, em casa. Meu avô abriu algumas, depois de aposentado, ele abriu algumas agências de publicidade para meu tio, irmão de minha mãe, e recebíamos, portanto, muitos jornais, exemplar de anunciante, né? Na época, havia muitos jornais impressos. Em São Paulo, mesmo que eu me lembre, nós tínhamos a Folha da Manhã, que ainda existe, né? A Folha da Tarde, o Estado de São Paulo, o Jornal da Tarde, Diário de São Paulo. Então, 5, 6 jornais, no mínimo. Muitas revistas semanais, dessas que hoje nós temos, infelizmente, só uma ou duas, e de qualidade não muito, enfim, positiva, mas nós tínhamos 7, 8, 9 revistas de muita qualidade. De modo que eu vivia com essas revistas e jornais em volta de mim, além dos livros infantis, dos livros da biblioteca da minha mãe, que eu pegava. Uma das coisas que eu gostava muito de fazer, até como um movimento lúdico, pré-criador, enquanto minha mãe não estava em casa, porque ela trabalhava, né, no Tribunal de Contas do Estado, eu gostava de retirar livros da estante dela, e retirava um só de cada vez, no máximo 2, e depois eu repunha no mesmo lugar, para não ter problemas à noite, né, quando ela chegava. Quer dizer, estante de adulto não é lugar para criança, né? Mas eu realmente gostava de retirar. Numa das vezes, eu já alfabetizada com 8 anos, eu me lembro que me marcou muito esse fato, de ter retirado um livro de autoria de Edgar Braga, que é um poeta brasileiro que tem uma trajetória bastante peculiar. Nascido em 1897 em Maceió, ele estudou no Rio de Janeiro, em São Paulo, formou-se em medicina, se tornou poeta desde menino e passou por diversos movimentos, né? Ele iniciou a sua escrita ainda com características simbolistas e depois ele acabou caminhando em direção à poesia visual, tendo tido uma grande fase muito importante de conexão com a poesia concreta, onde também se tornou amigo dos criadores da poesia concreta, os 3, Augusto de Campos, Haroldo de Campos e Décio Pinhatari, e publicou alguns livros de feição concreta. Este que eu tirei da estante era o livro Extralunário. E eu sempre gostei muito de página de crédito. Eu gosto ainda da capa, né, mas já gostava quando criança. E abri e vi que ele tinha sido publicado em 1960. Ou seja, ele havia sido publicado no ano em que eu nasci. Então, isso criou uma conexão também maior entre mim e este livro. Ele já era de feição concreta ou pré-concreta, tinha muitas sílabas soltas pelo papel, exploração
do branco da folha do papel, né? E alguns dos poemas me encantaram muito, eu consegui ver muita musicalidade ali, levei para meu avô materno ver, fiquei muito encantada, e principalmente de saber que era o meu tio, né? Edgar Braga, que também era obstetra, médico obstetra, que foi quem me pôs no mundo. Depois eu volto a estudar a obra dele já com 40 e poucos anos de idade, isso já é uma outra história, que eu vou contar depois. Então, me alfabetizei em casa, e eu sempre tive assim um apreço muito grande, né? Um amor mesmo muito grande pela forma de algumas letras. Algumas letras me atraíam, e me atraem até hoje mais do que outras. Por exemplo, a letra F, a letra T, eu acho o formato muito bonito. A letra R, a letra B também, que é a inicial do meu primeiro nome, a letra E. Então, algumas letras me encantavam, e me encantaram, com certeza, primeiro por causa da forma, depois, mais tarde, pelo aspecto fônico, né? E as aliterações e as assonâncias, tudo isso veio depois. Aprendi a ler mais ou menos assim no colo do meu avô. Um dia eu falei para ele, eu vou ler, e li as frases do jornal, e ele ficou assim, mas essa menina está lendo? Eu fui para o Colégio Sion, Colégio Nossa Senhora do Sion, que no bairro de Higienópolis, que é onde nós morávamos, eu morava ali entre Pacaembu e Higienópolis. Era um ótimo colégio, mas havia também a questão de ser próximo, né? E mais fácil o trajeto, né, até ele. Minha mãe sempre muito ocupada, né, trabalhando muito, estudando muito, fez muitos cursos, e depois de viúva, antes ela tinha uma carreira mais ligada à arte, chegou a ser pianista, chegou a tocar, dar recitais, não é? Bom, aí eu fui no colégio para cursar o pré-primário. Eu tinha 6 anos, era a época em que se entrava no colégio, às vezes entravam com 4 ou 5 para cursar o maternal, né? Eu fui com 6 anos para o pré. E lá a professora, esse fato é importante porque narra assim bem o começo da minha escrita, né? O gesto inicial, né? De escrever e querer fazer disso a minha vida, né? A professora pediu que nós escrevêssemos, né, no quadro negro, os nossos nomes. Quem sabia? De 20 e poucas crianças, umas 4 ou 5 sabiam, e eu estava entre elas. Escrevi meu nome, escrevi Beatriz Helena, né? Eu sou Beatriz Helena Ramos Amaral, eu uso só esse nome de Beatriz Ramos Amaral, que já é grande, ou Beatriz H. Ramos Amaral, então eu escrevi. E a professora pediu que nós, eu e esses meninos e meninas, escrevêssemos outras palavras que ela foi ditando, né? Casa, chapéu, enfim, pato, nomes de animais. Eu escrevi todas, acertei todas, inclusive a última não me esqueço, porque foi macaco. E ela então me chamou no final da aula e disse: olha, Beatriz, você vai para o primeiro ano, porque aqui no pré-primário nós vamos aprender, eu vou ensinar, né, ao longo do ano inteiro, a ler e escrever em letras de forma, que nós também chamamos de letras de imprensa, mas isso você já sabe. Então, você vai para o primeiro ano e vai aprender as letras cursivas. Eram aquelas letras manuscritas, das quais eu tinha até medo, porque eu achava que aquilo pertencia ao mundo dos adultos, né? E não era, né? Meses depois eu já estava escrevendo. Eu cheguei em casa, minha mãe verificou o caderno e disse: mas o que é isso? Primeiro ano, mas esse colégio não percebe que erra? Eu matriculei você no pré. Eu contei a história, escrevi macaco. Ela foi ao colégio para entender o que estava acontecendo, né? Entendeu, tal. E aí, meses depois, eu já estava escrevendo em letras cursivas, né? Eu e meus colegas todos, né? Normal, aprendizado normal, sem nenhuma precocidade, né, mais aí. Só que aí eu me senti, evidentemente, capaz de escrever criando, né? Inventando histórias que eu já inventava com os bichinhos de pelúcia, improvisava ali. Então, eu pedi à minha mãe que comprasse um caderno de caligrafia para mim, igual ao que nós usávamos na escola. E ela ficou surpresa e disse: mas o seu caderno já terminou? Está tão no começo ainda? Precisa outro? Eu disse: não, mas eu quero um caderno de caligrafia para mim, que seja meu, que eu seja dona dele, para escrever só as coisas que eu quiser. Queria criar e ter liberdade plena para isso, né? Um caderno autônomo para isso. Ela deve ter ficado surpresa, mas comprou no mesmo dia o caderno e eu comecei imediatamente. Então, com 6 anos, escrevi minhas primeiras histórias,
Lembro das 3 primeiras. Acho que minha mãe e meu avô devem ter gostado. Eles não gostavam de fazer nenhum elogio assim diante de mim. Não podia estimular a vaidade, que é uma coisa que, infelizmente, hoje se estimula demais, né? É preciso ter um pouco de cuidado também com isso. Mas eu acho que eles gostavam, porque eles pediam que eu representasse as historinhas quando havia visitas em casa, principalmente visitas de cerimônia. E eu, sem inibição nenhuma, né, representava. Então foi isso, quer dizer, dos 6 aos 12 anos, eu estava estudando violão. Eu gostava muito de brincar na rua, de jogar bola, brincar com as minhas bonecas, brinquedos de tabuleiro, gostava muito de ir à praia, mas escrevia muito. E a partir dos 12 anos, eu comecei também a fazer poesia, porque comecei a conhecer o que era, na verdade, a poesia. Inicialmente, muito ligada a Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, um pouco de Murilo Mendes, Drummond também, o que havia na segunda geração, né, do modernismo. Comecei a escrever. Depois teve um período também, com 13, 14 anos, que eu escrevi muitos sonetos, poemas com forma. Eu acho que isso faz parte, né, da atividade de muitos poetas. Já conversei com muitos que fizeram isso. A minha mãe mesmo fez isso. Eu não sabia que ela havia feito. E ela só me contou depois de ver os meus, é claro. Escrevi cadernos e cadernos, né, de sonetos, então preocupada com métrica, né, com rima. E a partir dos 15 anos, 14, 15, comecei a escrever poemas com versos livres, completamente livres, e cada vez mais reduzidos, né, buscando assim uma concisão. Então foi muito natural que, como uma grande leitora, para uma criança era uma grande leitora, gostava bastante de ler, e comecei a gostar cada vez mais da obra de Clarice Lispector, de Machado de Assis, de Graciliano Ramos e de Guimarães Rosa, especialmente, né, na prosa brasileira. E com 15 anos comecei a escrever um romance, mas não sabendo que era um romance. Foi um movimento criador que ali surgiu. Eu estava acostumada a fazer redações para a escola e quis escrever um conto. Eu queria escrever um conto, né, como uma escritora adulta. Tinha 15 anos, fiz o conto. E depois eu resolvi dar continuidade. Ele surgiu a partir de personagens que eu vi na praia, uma família provavelmente italiana, por causa dos nomes, onde havia muitas crianças, e a imagem ficou assim, vi nas férias durante uma semana, ficou assim em mim, e eu fiz com que eles, então, crescessem, e criei enredos, outros personagens, tramas, e terminei esse livro aos 17 anos, sendo que eu só escrevi em 2 meses e meio de férias. Por quê? Porque para escrever prosa, eu pelo menos, né, para escrever ficção, preciso de concentração total, de me sentir realmente imersa no que estou fazendo, sem nenhum tipo de interrupção, perturbação, não deixando que nada cortasse o fluxo, o jorro criativo, né, realmente. Então, como eu estudava muito, tinha violão e tudo isso, não era possível manter, né? Seria uma tortura, começar a interromper. Então, eu mesma cuidei. Nesse período em que eu não escrevia, eu pensava, claro, nos personagens, pensava neles, no que eu ia fazer com eles, ou no que eles iam fazer comigo, ou entre eles, e essas ideias iam alimentando, assim, né, os períodos de intervalo, até que eu terminei aos 17 anos, e aos 18 anos nós levamos para 2 editoras que quiseram publicar, as duas. A Sumos Editorial e a Editora do Escritor. Sendo que, acho que eu nunca contei isso em público, mas a Sumos Editorial, ela quis fazer um movimento assim muito grande em torno de mim e do meu nome, que nos assustou até um pouco, porque era uma experiência que eu fazia comigo mesma, né? Não tinha nenhuma orientação nesse sentido. Ela queria fazer uma tiragem grande, fazer assim um estardalhaço. Minha mãe também ficou assim um pouco. E a Editora do Escritor, que era dirigida pelo escritor Luz e Silva, que é um romancista, contista, poeta, premiado pela Academia Brasileira de Letras, também crítico literário. Ele falou, vamos fazer uma edição de 1000 exemplares, depois se precisar a gente faz mais, e
e vamos divulgando assim aos poucos. Então, isso pareceu, né, para minha mãe e para mim, um pouco mais razoável. Foi o que fizemos. O desencontro está aqui. Eu tenho aqui os meus livros, e eles são todos, por mim, muito queridos e pesados quando se pega assim juntos. Aqui estão todos eles. E nenhum deles nasceu realmente por acaso. Todos foram gerados dentro de um projeto, todos têm uma razão de ser, e todos me trouxeram muita alegria, cada um a seu modo, claro. Alguns trouxeram dificuldades durante a escritura, dificuldades que eram causadas mais pelo cotidiano, né? Pelos impedimentos do que pela própria escritura, né? Este, então, foi o primeiro, lançado em 1981. Sobre esse livro, claro que era um livro de formação, imagine, escrito por uma menina, né, de 15 anos, 15, 16, mas me trouxe grandes alegrias, e que vou dividir aqui com vocês, né? A primeira foi que houve uma grande divulgação da imprensa, na imprensa, sobre o lançamento, e depois também resenhas, né? Depois do lançamento, resenhas que surgiram. Naquela época, dava-se muita atenção aos escritores que surgiam, dava-se muita atenção à literatura. As editoras, em geral, não havia assim, esse monopólio de uma editora, de outra. Havia talvez uma democratização maior, e eu fiquei muito surpresa com todo o movimento que houve. Em segundo lugar, houve uma surpresa muito grande da minha parte, porque este livro foi lançado no SESC, e nós tivemos... eu recebi 400 pessoas, né, convidados. Isso surpreendeu completamente. Eu achei que se recebesse 50, né, já seria muito. Isso porque eu fazia, na época, 2 faculdades. Eu cursava Direito e cursava Música. Então, tinha muitos amigos e muitos colegas. Família de meu pai, família de minha mãe, amigos escritores enfim, 400 pessoas. Eu autografei mais de 250 livros. Muitas pessoas iam, né, em casais, né? Então, era um livro adquirido. Isso tudo me surpreendeu realmente muito, porque eu já estava, naquele momento, também escrevendo de modo completamente diferente, gostando ainda dos mesmos temas, aprofundamento psicológico, um certo intimismo, mas a forma de escrever já era de uma menina de 19 anos, que era diferente da de 15, 16, completamente, né? O período de crescimento, de desenvolvimento, né? E a outra alegria, que também foi uma surpresa, decorreu do seguinte: o livro ele foi parar num colégio, levado por uma menina bem mais nova do que eu, levou o livro no colégio, uma prima minha mas levou assim para mostrar para os colegas esse livro, enfim, da minha prima, isso assim no recreio. E a professora disse: não, agora não é hora de fazer, nós vamos ter que prestar atenção à aula, eu vou recolher esse livro. Recolheu e leu. E ela se encantou com o livro e quis fazer contato comigo para adotá-lo para leitura obrigatória, interpretação e análise do primeiro colegial, para o qual ela também lecionava. Eu achei surpreendente, fiquei feliz, é claro, e me procuraram para comprar 220 exemplares, mais 240. Tal. Depois, outros 2 colégios também fizeram o mesmo e me convidaram para fazer palestras. Eu fui fazer, já tinha 20 anos, 19, 20 anos, e fiz palestras para esses alunos que tinham 15, 16, 14. Depois começaram a ler também na 8ª série. Eu fiquei muito surpresa e impactada com o nível das perguntas que me fizeram. Alguns alunos, que a gente sabe que é lógico que alguns leem, né, com maior profundidade, com muito prazer, outros leem de maneira mais superficial. E há também aqueles que nem leem, lógico, né? Claro. Mas esses que leram de modo mais aprofundado me fizeram muitas perguntas extremamente pertinentes, né, cabíveis a respeito do processo de criação, a respeito do enredo, a respeito das tramas, né, do clímax. Eles queriam saber qual era o clímax. Eles detectaram mais de um clímax, um ponto de virada, o turning point, e tramas, e relação de protagonista com antagonista, a questão do tempo psicológico, fizeram muitas
perguntas bastante interessantes, né? Eu fiz uma pequena palestra e depois abrimos o tempo para que eles... Foram minhas primeiras palestras, né? Motivadas por esse livro, Desencontro. Eu estava cursando Direito e Música, estava no 3º ano, e no 5º ano lancei meu segundo livro, que foi o primeiro de poemas. E eu já tinha começado a fazer poemas com 12 anos, já estava com 23, então já estava 11 anos, né, fazendo poemas, então selecionei e então publiquei este livro aqui, em 1983. Né? Depois aconteceu um outro fato na minha vida pessoal, que eu resolvi ingressar no Ministério Público de São Paulo, prestei concurso, fui aprovada no primeiro concurso que fiz e me tornei promotora de justiça, especialmente promotora de justiça criminal, que era a área de minha preferência, e trabalhei como promotora e procuradora em primeira e segunda instâncias durante 31 anos, né? Então eu imaginei, foi algo que eu pensei, mas que não se concretizou, felizmente, eu imaginei que eu não fosse publicar mais nada, porque a quantidade de trabalho que eu tinha, eu e meus colegas, sempre foi imensa. Chegamos a realizar 23, 26, 30 audiências numa única tarde, recebendo uma média de 40, 50 processos na mesa para me manifestar. Entre processos e inquéritos, cheguei a receber 70 num só dia. Não era todo dia que vinham 70, mas ficávamos bem próximos disso. Então, era um trabalho que canalizava todo o meu tempo e toda a minha energia. Eu continuei fruindo muita literatura, escrevendo poesia, claro, né? Fragmentos de contos, enfim, à noite, em férias ali, quando era possível, porque também quando o jorro criativo vem, a invenção, né? O jorro da invenção vem, eu me refiro aqui à invenção mesmo no sentido poundiano, naquilo que a gente sente que está transformando, né? Seguindo a classificação do Ezra Pound, dos inventores, dos mestres, dos bons escritores sem qualidades salientes e os diluidores, eu lia e procurava prestar atenção. E naquela época, é muito interessante isso, eu li muita crítica literária, muita crítica, porque eu acho que eu sentia falta de não ter na faculdade, claro, porque eu estudava Direito, não podia ter. Eu ingressei em Direito, ingressei em Letras também, na PUC, em Direito na USP, eu cursava na USP, na Universidade de São Paulo, e cursava Música na FASM. E deixei a Faculdade de Letras trancada. E depois acabou caducando com o meu ingresso no Ministério Público, eu não podia cursar mais, não havia possibilidade, né, de tempo, não havia possibilidade real, né, de cursar. Fui fazer só o mestrado depois. Lia, então, a crítica de Haroldo de Campos, né, de Augusto de Campos, que além de excelentes poetas e tradutores, deixa uma obra ensaística muito grande. E Benedito Nunes, João Alexandre Barbosa também, eram os críticos que eu lia. E lia bastante. Então, 5 anos depois desse meu segundo livro, eu senti que eu estava com uma linguagem um pouco diferente. A minha linguagem poética era um pouco diferente. Caminhei muito para a concisão, né? Acho que também recebi muita influência da poesia visual, via Edgar Braga, via vanguardas, via poesia concreta, como isso aconteceu com a minha geração em geral, para cada um acontece de uma maneira diferente, né? E eu, então, fui procurar um editor, Massa Ono, que eu já admirava muito, um editor que fez história, né, no Brasil, como editor de poesia, durante mais de 50 anos, e publicamos Encadeamentos, que eu considero assim o meu primeiro livro que tem já a voz literária da Beatriz, né, a voz de escritura da Beatriz, é uma voz própria. São fragmentos, poemas bastante curtos, alguns têm uma palavra só, outros são dísticos, né? E, por exemplo, aqui um trechinho, né? As horas abertas, o espaço arquiteta o acaso das águas.
Palavras como peixes em cardumes saltitantes buscam-me a boca, uma pauta vontade de compor. Aqui existe uma polissemia embutida, né? Nessa pauta, você tirando a letra A, fica uma vontade de compor. Atividade que eu só estou realizando agora, né? De uns 2 anos para cá, compondo, né? Realmente, nos anos 80 eu só fiz duas músicas e foram assim, surgiram muito inesperadamente. Encadeamentos, ele recebeu esse título porque eu estudava harmonia na faculdade de música, estudava estética e história da arte, não é? História da música, prática de coral, música de câmara, todas essas matérias que fazem parte do currículo musical, faculdade de música. E os encadeamentos eram encadeamentos de acordes, de uma estudante de harmonia. E aí, então, usei também esse duplo sentido, né? Essa plurissignificação, essa polissemia, fazendo um jogo com o encadeamento da poesia. Né? Encadeamento entre os versos ou entre as linhas, né, do poema. Foi um livro que também me trouxe muitas alegrias e algumas surpresas, porque ele foi parar na PUC, uma amiga de uma amiga, enfim, levou até a PUC, para uma aluna de mestrado que estava procurando um livro de poesia para estudá-lo como objeto da sua dissertação de mestrado. Ela queria estudar, era uma mestranda de língua portuguesa, mas que também estava começando a estudar a chamada crítica genética, que surgiu na França nos anos 60, foi trazida para o Brasil pelo professor Dr. Philippe Villemar, né? Foi trazida para a USP, e foi trazida para a PUC pela professora doutora Cecília Almeida Salles, que acabou reformulando totalmente este estudo, esta crítica, e realmente criando a teoria dos processos de criação, em que o olhar do pesquisador agora recai sobre todas as linguagens e todas as expressões artísticas, e inclusive também não artísticas, né? A comunicação didática e a comunicação científica também se faz da mesma maneira. E eu tenho a honra hoje de ser aluna da professora Cecília, porque eu estou cursando o doutorado, né, na PUC, agora que já aposentei-me, né, no Ministério Público. Então, esta aluna, que se chama Ana Luísa de Camargo Arruda, Campanhã de Camargo Arruda Bauer, gostou muito de encadeamentos, perguntou se podia fazer comigo uma entrevista e pediu-me os rascunhos, se eu tinha os rascunhos. Eu tinha, mas o que eu não tenho aqui? Armazenado, né? É difícil. E então eu emprestei a ela o caderno de rascunhos e ela depois fez a entrevista comigo. 3 anos depois, ela me convidou para assistir a defesa de tese, né? Dos rascunhos à obra editada, e onde ela analisou profundamente aí a minha maneira de escrever as rasuras supressivas, né? Análise feita com base no manuscrito e nos dados que eu forneci na entrevista. Eu quis ainda publicar mais alguns livros com o Massal que tivessem. Eu não fiquei satisfeita com um só. Eu gostei muito desse formato, porque é um pouco maior do que um CD. Um CD, acho que tem 9, né? Por 9, 10 por 10. Eu sei que aqui a gente tem mais ou menos 12 por 12. E eu, que sempre fui fascinada por música, por CD e pelo objeto livro, quis continuar nessa linha e fiz mais outros 2, né? Que são esses 2 aqui, com o Massal. E então tem na verdade, a gente tem uma trilogia. Em 1988, Encadeamentos. Em 1990, temos o Primeira Lua. É outro livro que me traz uma enorme alegria, porque foi escrito juntamente com minha mãe. Não, quer dizer, poemas dela e poemas meus, né? Não escrevemos juntas. Isso seria muito complicado. Mas minha mãe se tornou uma haikai sem que eu soubesse, e eu também estava fazendo muito haikai sem que ela soubesse. Nós estávamos passando um fim de ano numa estação de águas, no interior de São Paulo, né? E foi aí que ela comentou. Eu estava escrevendo muito, e ela comentou: estou escrevendo haikais. E eu falei: nossa, mas não é possível, coincidência, porque eu também estou. E nós, então, fomos até o Massal, publicamos aqui 17 haikais de Elsa,
Amaral, 17 haikais meus, né? E o Massal também quis entremear umas imagens muito bonitas de que são sumiês do Masao Yukinaka, né? Um artista que havia, nos anos 90, né, feito. E depois, esse livro também acabou, muitos dos haikais que estão neles acabaram sendo expostos em exposições grandes no Memorial da América Latina, na Biblioteca Brasiliana, na USP, e também fora de São Paulo, no interior, em pinacotecas, e uma curadoria do Carlos Bueno, em parceria com a Altina Felício. São exposições muito grandes, grandiosas mesmo, né? Que tem um painel muito amplo de haikais, a imagem e o haikai. Então, tem haikais de Bachô, de Issa, de Eunice Arruda, né? De Paulo Leminski, Alice Ruiz, Arnaldo Antunes, Guilherme de Almeida, né? Até de Guimarães Rosa, né? Eles pesquisaram haikais. E eu tive muito, muito prazer, fiquei muito honrada de ter poemas haikais de minha mãe e também meus, né? Em algumas dessas exposições. Em 93, eu publiquei o poema Se ne previa lege. Era um livro assim bastante arrojado. Esse título, né, Poema Se ne previa lege, vem do meu trabalho em direito penal, que existe um brocardo, um ditado, que não existe crime, não existe pena sem lei anterior que o defina. Que em latim é nullo crimen, nullo pena, sine previa lege. Então, como pena se escreve em latim com OE, escreve-se poema, né? Pena. Eu, então, substituí o N pelo M, poema, poema sine previa lege, poema sem nenhuma lei, poema totalmente livre para o jogo da invenção, da articulação poética, que sempre foi o que mais me interessou, em poesia, em literatura, em arte, e é o que me interessa até hoje. Então, eu acho que é um livro importante na minha trajetória, e até foi indicado até para o Prêmio Jabuti. Mas não é isso, eu acho que ele é um livro importante na minha trajetória, porque eu resgatei, através dele, o que era mais importante para mim na literatura, que é justamente a possibilidade de lidar e habitar o terreno do imprevisível, estar diante da imprevisibilidade, que se traduz também por surpresa, por estranheza e, enfim, por estranhamento, que é um conceito que depois, mais tarde, né, eu acabei estudando. É um conceito de um linguista russo, Viktor Shklovsky, né, o estranhamento em russo, né, o estranhenie, é algo que sempre me interessou em arte, que é a surpresa, né, que é algo que me faz lembrar aquele poema de Oswald de Andrade. Poesia é a descoberta das coisas que realmente não existem ainda, né? A poesia nos faz descobrir, né? Esse processo de desautomatização sempre foi importantíssimo para mim, na infância, inclusive, porque eu sempre achei que o previsível e o rotineiro eram abomináveis, né? A gente viver numa rotina, já sabendo o que vai acontecer, de manhã, à tarde, à noite, é uma coisa totalmente, assim, achava impossível. Era necessário criar outros mundos, porque ao criar outros mundos, eu estou também tentando revelar a possibilidade de tecer outros sentidos, outras significações. Isso era realmente importantíssimo. Por isso, na linguagem que eu tenho aqui, eu tenho alguns poemas até visuais, como este, que se chama Reflexão de Patamar, descer ou não descer, né? As palavras vão sendo cortadas em sílabas, desenhando, né, uma escada, então no patamar você resolve se vai ou não descer, e alguns poemas, como por exemplo, até de um caráter mais metalinguístico mesmo, né? Aqui, num desenho largo, cavalos se conduzem a galope, a ampulheta partida sobre a mesa perde a areia do tempo.
Gota de nuvem que recusa a chuva, foge o grafema em seco silêncio, e no deserto de um desenho cego, a ensolarada harpa te arde. Sem tatuagens ou grafismos, viandante anônimo caminha e experimenta, pálido, a gravidade dos signos. Íntegra e doce, naufraga em minha taça a rubrica vermelha, o bri. Um outro poema aqui, em que eu confesso o meu namoro com a vida digital. Os flertes que eu começava a fazer nos anos 90, chama-se poegrama. Tecle return e mova o cursor à direita, dedo que se atreve à meia-noite, interface a face numa rima. Teia na tela onde se escreve, salva a miragem que semeia, e byte, virgem pupila, ao primeiro dígito se imprima. Há raicais também aqui, por exemplo, pétalas de escriba, com os mesmos lábios, tocá-las. Bem, eu fui seguindo, então, neste caminho, e um outro movimento criador começou a surgir em 1996, 97, começou a tomar forma, porque quando a gente publica, né, um livro, outro imediatamente começa a nascer, mas a gente precisa deixar o trabalho ser decantado, depurado, né, aprimorado. E começou a tomar forma, e eu fui procurar, então, o Massa Ono. Então, é um livro que existe, mas que não existiu, porque ele acabou fazendo parte de um outro livro maior. Ele ia se chamar Elipse, Bequadros e Melismas. O Massal disse, olha, Beatriz, está na hora de você fazer um volume de poesia reunida, porque você tem livros, as edições não são tão grandes, foram esgotadas, e a gente precisa, as pessoas precisam procurar o seu livro e achar, né? Então, ele me convenceu a fazer um livro de poesia reunida, no qual Elipse, Bequadros e Melismas abrem o livro. E os outros livros todos que eu mostrei para vocês estão também presentes. É este aqui. Tem uma bela capa, que é uma obra do Arcanjo Iannelli, composição em vermelho. É um livro, então, de 1998. Aí eu já estava ficando bem mais velhinha, já, com 37, 38. E tem muita crítica aqui, que, claro, que durante esses anos foi saindo, né? Uma resenha ali, uma resenha colar, numa revista, a tese, os prefácios, enfim. Então, ele traz aqui toda a minha produção até aquele momento, né? Tenho aqui um poema que eu poderia ler para vocês, que se chama, do qual eu gosto bastante, que se chama Ciclo. Tenho o futuro, tenho o rio e o futuro das margens. Tênue memória de antigas águas. Abro os braços e a sede é uma estrada centrada no tempo de minhas memórias. Penso e não penso em dirigir meu barco por rotas inatas de infinitos portos. Alguns anos depois, eu ainda muito conectada com a música, que eu não comentei aqui, que eu sempre tive os meus momentos, né, da história da música preferidos, claro. E sempre foram o barroco, a música medieval, renascentista e barroca, né, até o barroco. E depois a partir do impressionismo. Isso não significa que eu não admire a música clássica, a música romântica, né? Admiro, mas mantenho muito mais afinidade com a música barroca e pré-barroca, evidentemente. E a música popular brasileira, que é riquíssima, né? Que eu, assim, adoro e sempre tive muito ligada, especialmente com a bossa nova, com o movimento do tropicalismo, com o samba, também com o rock, né? Na minha geração não há como você não gostar, né? Também de rock. E eu tinha, quando criança, coleções de discos infantis, eram discos coloridos, acho que não existe isso, né? CD, eram discos de vinil coloridos. E eu me lembro perfeitamente que eu gostava de deitar, às vezes dias chuvosos, não se saía, e eu deitava no tapete da sala, no tapete ou carpete, e ia pegar discos da minha mãe. Né? A minha mãe dizia, Isha, você pega meus livros, agora o disco não vai quebrar. Ela tinha muitos discos de Maísa, né? E eu gostava especialmente de discos de Chico Buarque, que ela tinha vários. E tinha um especialmente, que era um compacto, que ela ganhou do MPB4, que eu ouvia muito,
E tinha os long plays do Chico Buarque, que isso era a minha preferência. Tinha parcerias dele com o Tom Jobim, acho que eu já sabia o que era bom. Eu tinha 6, 7 anos e gostava de cantar, queria cantar junto. E eram melodias dificílimas, né? Então, a gente, claro, desafinava. Mas, com isso, eu aprendi a amar muito a música brasileira. No final do ano de 2001, eu estava numa viagem, estava, aliás, com a minha mãe, estávamos até jantando, né, acabando de jantar, quando foi veiculada a notícia do falecimento precoce, né, trágico, horrível, da intérprete, cantora da Cássia Eller. E eu me lembro que nós ficamos muito tocadas, eu e minha mãe. Primeiro, pela perda de uma grande artista, né, ser humano que era, e ficamos pensando, puxa, mas é incrível, por que tantas cantoras brasileiras de altíssima qualidade vão embora precocemente? Maísa, Elis Regina, Clara Nunes, Nara Leão, e agora Cássia Eller, que é de uma geração bem mais jovem ainda, quando isso continua acontecendo. Eu escrevi um artigo, eu sempre fui muito impressionada pelo trabalho dela, que era muito peculiar. Ela tinha um conhecimento muito grande de vários estilos, de uma versatilidade real, um poderio vocal, enfim. Eu escrevi um artigo, e aí um editor com quem eu estava conversando me convidou perguntou se eu não gostaria de escrever um livro sobre ela. Eu falei, eu gostaria muito, mas é impossível, porque na minha carreira eu não tenho tempo para escrever prosa, nem contos, muito menos um livro assim, de pesquisa histórica. Mas eu acabei tirando férias para isso. Tirei férias, licença-prêmio e fiz um trabalho concentrado, né, durante 6 meses, sendo que durante 2 meses eu estava sem trabalhar. E foi quando eu fui ao Rio, pesquisei e fiz entrevistas com o Nando Reis, com Luiz Brasil, com empresários de Cássia. Eu cheguei a falar com músicos da sua banda, também Pérez Cavalcante, o Ali Salomão, que eu já conhecia, e fui às redações dos principais jornais em São Paulo e no Rio, mandei imprimir tudo o que havia sobre ela, as matérias, as resenhas de disco, as entrevistas, né? Vi com aquelas caixas assim para o meu escritório e li já um pouco no jornal, mas depois fui lendo. E aí, quando me sentei para escrever, depois desses 5, 6 meses, eu escrevi em 8 dias. E aí fiquei mais de um mês fazendo a revisão. E inseri muitas letras de música, fazendo análise, porque o que eu realmente quis abordar e abordei foi a trajetória estética, né, da Cássia, que passa por algumas fases. E esse livro se chama Canção na Voz do Fogo, né? Cássia Eller, Canção na Voz do Fogo, que é da Escrituras. E eu trago também algumas partituras. Eu estava fazendo alguma junção, né, dos meus estudos. Né? A gente tem aqui algumas análises de partitura, poucas, né? E essa mesma... Bom, é claro que por causa desse livro eu dei entrevistas por jornais, praticamente jornais escritos, né, impressos de todo o Brasil, né? Rio, vários, São Paulo, vários, programas de TV, enfim, TV, Cultura, Londrina, Salvador, Porto Alegre, Belo Horizonte, muitas entrevistas. E no ano seguinte, 2003, eu acabei publicando um novo livro de poemas. Bom, esse já foi um livro que eu sangrei para escrever, porque eu passei por um momento bastante difícil naquele período. Está aqui. E ele se chama Alquimia dos Círculos. Eu fiz mesmo uma alquimia através do ato da escritura, né? Até digo aqui para vocês um poema, Prelúdio sem paisagem. Na madrugada de uma esteira, muito cedo resta o tempo. Centelhas de coisas escapam. A neblina, o desvio de minha força ao longe, o dorso da rede, a sede, o foco da lua dispersa, o arco e a flecha. Numa esquina sem paisagem, a linha frágil das cifras, em poço estéril, se estende. Irrelevância da tarde, dores me esculpem
e me perdem. E tem também ainda um poema que eu acho que eu gosto bastante, que fiz em homenagem ao Haroldo de Campos, que faleceu exatamente naquele ano. Foi uma homenagem. Transignância para Haroldo de Campos. Raiz de palavra, luz, fogo, brasa, lâmina em agosto, galáctico o poeta, ele, Haroldo, piloto em nau verbal, transsintática, sintética, sincrônica, no xadrez de estrelas, ele, signância pura, quase quelam, semente transsemântica, metassilábica, em 5 plenos sentidos, ele múltiplo, áureo, em transcriados campos, recortando essências, em mar pós-malarmaico e lances de acaso, e gomos de grafemas, um sol noigandres, na concretude translumina cantos e cantos, em viagem paundiana, audaz navega e ultrapassa o finismundo, reinventando a máquina, travessia reescrita de um todo, ele transcriado em cósmica matriz. A poliforma se transfigura, crisantemos, crisantemas, crisantempo, além do tempo, no arco-íris branco, ele, farol, sobre jade, sua Bershit, no horizonte transblanco, transprovável, no homérico antivoo de sua polifônica transpoesia. Foi um passeio que eu fiz pela obra do Haroldo, da qual eu sou, né, conhecedora e grande admiradora. Nesse mesmo período, bom, houve alguma homenagem a Haroldo, tal, alguns amigos sugeriram que eu gravasse um CD, porque eu estava tocando, apresentando poemas em parceria com um grande músico, meu amigo, que era o Alberto Marcicano, também poeta, tradutor, formado em filosofia, mas principalmente músico, citarista e introdutor do citar indiano no Brasil. Diante das nossas apresentações, que eram muitas, especialmente em lançamentos de livros, em congressos, alguém sugeriu que fizéssemos, e fizemos. Esse álbum se chama Ressonâncias, a capa é da artista plástica Nina Moraes, e eu tenho aqui 26 poemas que pertencem ao meu livro Alquimia dos Círculos e pertencem ao meu livro Luas de Júpiter, que eu lancei em 2007, logo em seguida, pela editora Nome, de Belo Horizonte. E também ele tem 2 poemas do Haroldo de Campos, porque a homenagem... eu li 2 poemas que são bastante metalinguísticos, e que ele fez quando foi dar um curso nas Ilhas Canárias. Chama-se Poesia Explicada em Tenerife 1 e Poesia Explicada em Tenerife 2. Nesse mesmo ano também, de 2002, eu dei início ao meu curso de mestrado, que aí eu já tinha assim, um certo controle do volume de trabalho, e nunca eu recusei, reclamei de trabalho. Era um trabalho realmente para matar, porque a quantidade é muito grande, mas eu sempre fui muito dinâmica, e eu comecei a fazer o mestrado, fiz, e quis estudar a obra do Edgar Braga. Como eu contei para vocês no início, era também pertencente à família do meu pai, né? Um parentesco por afinidade, porque ele não era da família. Ele casou-se com uma das tias do meu pai. Eu fiz, então, sobre ele a minha dissertação de mestrado, foi indicada para publicação, e aí, então, foi publicada na Ateliê Editorial, na coleção de estudos literários, editora do Plínio Martins, né, que durante tantos anos atuou na Perspectiva, tem um trabalho editorial conhecido, professor da USP também. Tenho aqui textos de prefácio do Augusto de Campos, que era também amigo, né, do Braga, e das minhas 2 professoras da PUC, minha querida, saudosa Olga de Sá, minha orientadora, que também já não está entre nós, e a professora Maria José Paulo, igualmente querida, que muito esteve presente, né, no meu curso de mestrado. Bom, o Edgar Braga, depois que ele
passa pela fase da poesia concreta, ele vai para uma poesia desenho, poesia caligráfica, poesia gestual, especialmente poesia visual. E aí ele cria estes poemas aos quais ele dá o nome de tatoemas. Então, os tatoemas são feitos, diz o Augusto de Campos, como são bisturizados, né, no papel. Ele usa a letra 7, essas coisas. Esse é o poema Garrafa, né? Ele chamava de tatoemas. Isso foi feito nos anos 70, né, por ele. Começaram a nascer nos anos 60 ainda, nos anos 70 e 80. Depois ele começa a usar a cor também. E a esses poemas o Haroldo de Campos dava o nome de tactilogramas, né? E esse livro foi publicado em 2013. Por quê? Porque aí eu, com algum perfeccionismo, eu quis introduzir 2 anexos, né? Um anexo iconográfico, que traz trechos da vida do Haroldo, centenário da vida do Edgar Braga, me desculpe, né? Centenário que nós realizamos, um anexo biográfico e também um anexo falando a respeito da obra, das músicas compostas pelo Silvio Ferraz, a partir de poemas do Braga, que ele musicalizou. E eu tomei conhecimento disso e fui procurar o Silvio, e inseri as partituras e fiz, então, alguns capítulos a mais. Em 2013 ele foi publicado. Em 2016 surgiram 2 projetos, mas não eram projetos novos, gratuitos, que surgiram do nada. Um já existia desde 2008, que era um livro jurídico. Eu recebi o convite, né, de uma editora que publica literatura e literatura jurídica também, e a RG Editores. E eu aceitei o convite. Eu tinha muitos textos jurídicos, artigos, teses, alguns ensaios e pareceres, e comecei a fazer a reunião, mas prosa exige, né, um trabalho de revisão, e aí não tinha tempo, o tempo foi passando, somente em 2016 é que ele saiu. Aliás, está para sair agora uma segunda edição, né, com uns 30, 35 trabalhos a mais do que esses que foram surgindo depois, especialmente na área dos direitos humanos, porque eu sempre, talvez não tenha falado disso agora, quem não me conhece, eu sempre tive uma consciência social muito grande, desde a infância, e sempre me intrometi, até quando criança, em situações que eram totalmente alheias à minha própria vida, mas para restaurar uma justiça. E isso talvez tenha me levado à carreira. A busca de igualdade, a valorização de direitos humanos, a luta pela democracia, tudo isso, e pelos valores democráticos, são objetos que fazem parte da minha vida. Respeito, mais do que tolerância, respeito, né? As religiões, as crenças políticas, enfim, a orientação das pessoas, todos os seres merecendo respeito em todos os sentidos. Essa consciência sempre existiu, e eu sempre acho que pude exercê-la muito no Ministério Público, na minha função, porque é uma instituição que representa a sociedade, né? Contra o Estado, contra qualquer desmando, né, de quem viole esses princípios básicos, né, bens penais e outros princípios. Mas aqui nesse livro eu pude condensar um pouco desse pensamento. Então tem muitos artigos que são a respeito de direitos humanos. Eu publiquei também nesse mesmo ano um livro de contos pela mesma editora, RG, editora do João Dutra, que era de seu pai, jornalista Reginaldo Dutra. E é um livro também que trouxe muitas alegrias. Ele recebeu um prêmio internacional em âmbito de lusofonia, né? Em âmbito de lusofonia e de melhor livro de contos, narrativas breves. Eu fiquei surpresa, porque foi o primeiro que eu lancei nesse. Eu tenho, por exemplo, aqui um trecho que acho que mostra um pouco o que ele é. Eu estou aqui procurando, na verdade, um outro que eu acho que eu fico
mais confortável que com esse para leitura, né? Portal de anáforas. Neste portal de anáforas, você se despe de reprises. Antes do espelho, pesquisa proto-imagens. Você não repete nomes, sobrenomes, retira os excessos. Você sabe o claro escuro das ilhas? Um trio de abelhas inauditas, o sabiá na praia, as abelhas no labirinto de vontades. Você recolhe os crustáceos, miniaturas, brindes, brasões, tudo assim tão nítido, sol a pino, a planimetria da avenida, o desfile dos instrumentos antigos, os de sopro, os de cordas, você lendo aquele conto de Cortázar, na primeira hora vespertina, todas as valizes e todos os cronópios, o pisca-alerta, a marcha a ré e, bem mais tarde, o teor da própria tarde, o arquipélago de sombras forjadas pela tarde. Em seu portal de anáforas, você tece as fibras de cada nova hora, um projeto por hora. Acende o abajur, a pronúncia da luz, a penumbra, as tendências do design, o jogo de sombras, as listras da fronha para um rosto sem sono. A janela aberta, de outra noite desperta, o tempo de sobrescritar o envelope, os vãos, as frestas por onde entra o pensamento. No portal de ubiquidades, você tão célere se posta. Assim, moldura para a frase cibernética, você, no meio da frase, pontuada, pontilhada, você se depara com o estado de espírito, a estrada, o estresse, a estrela, o estrilo, o estilo, o uníssono, porém belo, e incessante canto do quarteto de grilos. Nem vou contar minha história com grilos, porque é uma história grande. Já acabou saindo depois, então, em 2017, uma segunda edição, na qual eu inseri mais 3 contos. Não retirei nada, só inseri. E esses contos foram chamados, né, pela Maria Cecília Freire César, de contos pulsações. E por um outro crítico, que é também um grande poeta brasileiro, Carlos Ávila, foram chamados de contos cantos. Eles detectaram muita experimentação, sobretudo porque as histórias eram interrompidas, e aí entrava um pouco de metalinguagem, não ensaística, metalinguagem, entravam outros personagens, e aí voltavam, e tudo era muito também, tudo também muito, muito permeado pela linguagem musical, porque desta eu acho que eu não vou mais me apartar, ao contrário, estou intensificando, né, este contato agora. Posteriormente, no ano de 2018, eu publiquei um livro que se chama Peixe Papiro. Ele também foi premiado, mas a história dele é muito interessante, porque o título me veio, acho que uns 8 anos antes do livro. Quer dizer, veio o título, eu publiquei diversos outros livros, fiquei com aquele título, foram tempos em que eu realmente não publiquei poesia, e aquele título, Peixe Papiro, pedia, eu tinha já um poema que era Peixe Papiro, e eu fui, então, escrevendo, até que ele se tornou este livro aqui. Eu recebi um convite da editora Scortese, essa aqui é a primeira edição, e agora eu fico muito contente porque já saiu, acabou de sair, eu recebi a segunda edição, que faz menção já a essa premiação que ele recebeu, e talvez eu possa até deixar aqui um poema para ler para vocês. E em 2019, eu estava escrevendo muito, porque esse jorro inventivo que existiu a minha vida toda, mas que existiu mais intensamente na adolescência e na juventude, é claro, porque a gente está crescendo, se expandindo, não é? E o jorro também cresce, obviamente. Ele voltou com tudo, né? Agora. E é claro que as circunstâncias em que nós todos estamos vivendo, nesse período de segregação necessária, né? Por essa questão de saúde pública, por essa energia invisível, né, que está no ar, eu logo estava com um outro livro pronto, de características poéticas completamente diferentes, né, de Peixe Papiro. E foi o primeiro livro que eu publiquei
fora do Brasil, né, em Portugal. Livro individual, né, participei de muitas antologias, né, que é o No Avesso do Arquipélago, que tem esta capa aqui tão bonita, criada pela Júlia Mairim, com essa minha mandala que eu criei e mandei para ela, e ela fez essa capa. É um livro em que existe uma maturidade por cima daquela invenção, né, inicial, talvez um pouco de premonição dessa segregação que viria, o canto e o encontro de uma solidão mais pacífica, que é necessária, o ócio que é necessário, né, a toda escrita, e no qual eu tenho um ensaio crítico do Reinaldo Barreto de Moraes e Castro, muito interessante, em que ele faz comparações entre a minha escrita e os estudos que ele fez a respeito de Kierkegaard. Enfim, eu vou ler aqui para vocês alguns poemas. Improviso 1 e 2. No cálice de estanho, o sabor do fogo. No vinho da noite, a memória da uva. A escrita do pássaro no tempo das asas. 2. No impreciso sigilo da face, respiras o mundo e o que dele desprendes. Um flagrante, um espanto, um desvario, ou uma clareira aberta para a tua mirada. Na urdidura das vontades, um barco em fúria para águas descontínuas, caderno de mares com veleiros, na pausa das noites, canção no fio rasura. E o canto, quantas vozes, pássaros, ainda me trarão a potência da partida no idioma do enigma. Quantas quimeras ainda desfilarão dentro do sonho a que chamam vida. Quem tecerá o fio mais longo e fugidio no encanto do outono? Então, o que eu tenho aqui para dizer para vocês, como palavras finais desse trajetória que eu fiz, desse percurso, é que hoje eu ando muito preocupada com a inserção da arte na vida das crianças, de todos os seres humanos. Eu acho que eu tive o privilégio, talvez por ter tido uma família tão pequena, por ter perdido a minha avó, né, materna com 10 meses, meu pai com 2 anos, uma irmã antes de eu nascer. Então, minha mãe se preocupou, talvez diante dessa transitoriedade que ela via na vida, com 30 e poucos anos, via, e pensava em minha filha, em me legar alguma coisa que fosse mais permanente, né? E foi assim que eu acho que ela me inseriu muito no mundo da arte, da cultura, do qual eu nunca consegui. Eu ainda frequento, né, muitos museus, não nessa fase agora, claro, mas eu gosto muito de ouvir música. E com a graça de Deus, comecei a compor também agora. Eu compus em 85 umas 2 canções, mas agora, de 2 anos para cá, eu tenho composto com muita frequência. E tenho como tema, no meu doutorado, em que eu tenho a alegria e a satisfação de ter a orientação da doutora Cecília Almeida Salles, eu tenho a alegria de estar lidando com música, que eu cursei, que fiz faculdade de música, estudei a minha vida inteira, e com letra de música e poesia. Então, eu lido com as duas artes que são fundamentais para mim. Muitas pessoas que escreveram, né, algumas resenhas críticas sobre trabalhos meus disseram que viam um imbricamento muito grande música-letra. E eu acho que isso é muito natural. Então, eu acho que eu tive essa possibilidade de fruir, e todos podem fruir, e agora muito mais com as facilidades da internet. Eu pude desenvolver os meus canais sensórios de uma forma bastante ampla. E eu acho que isso é que me deu e me dá equilíbrio para suportar os desafios da vida, pelos quais todos nós passamos, que não são poucos, não são fáceis, né? Então, eu tenho um pouco essa cruzada, assim, de difundir onde for possível
especialmente, né, a música e a literatura e a poesia, porque são artes que eu conheço mais, né, tenho mais intimidade porque pratico. E tenho, talvez isso até por missão, né, no tempo aí que me reste, além de produzir, tenho escrito muitas resenhas, porque me pedem, muitos prefácios, tenho participado de muitas lives e mesas, até não dou conta de participar de tudo, até peço desculpas aqui em público quando eu não posso, uma entrevista, uma coisa, porque o jorro existe, a vontade de fazer tudo é muito grande, mas o dia só tem 24 horas e a gente tem que aprender a dar um certo equilíbrio, né, para tudo. Mas eu me despeço aqui com esse canto de poesia, de literatura, de música, de arte, expressos no poema que deu título a esse meu livro mais recente, que é publicado em Lisboa, que é uma publicação da Infinita. Chama-se Avesso. No avesso do arquipélago existem mosaicos e ilhas, brasões e miniaturas. No avesso das fagulhas, a lenta história de pérolas. Entre fugazes semínimas que adentram teus compassos, existem frações de lúcido silêncio. No avesso da avenida existe outra avenida, mais larga e bem mais densa. No avesso do que é imenso existe a inexistência. Muito obrigada, um grande abraço para todas as participantes deste encontro, do Mulherio das Letras. Um grande beijo aí para a Adriana, para os escritores de Portugal, para os amigos. Espero que logo nós possamos estar juntos, né? Tocar aí nossas mãos. Um caloroso abraço para todos vocês. Muito obrigada por terem me ouvido.